Pessoal, recentemente em Física D, nós vimos uma situação onde tinham lá duas fontes que podiam estar em fase ou em oposição de fase, lembra? Gerando ondas idênticas, cristas e vales, mesmo comprimento de onda, mesma amplitude. E aí também, né, outra fonte, gerando cristas, vales, ondas. Em fase elas estão, vamos supor. Quando duas linhas cheias se encostam, é crista com crista, dá uma crista maior ainda, interferência construtiva. Quando dois vales se cruzam, dá um vale mais profundo ainda, construtiva. Mas quando ocorre um vale encontrando uma crista, ocorre interferência destrutiva. Se as ondas são idênticas, com a mesma amplitude, é totalmente destrutiva. Naquele ponto, se fosse onda na água, a água ficaria na altura da superfície da água equilibrada. Eu te mostrei que tem uma maneira de a gente pegar um ponto desse e descobrir se é uma interferência construtiva ou destrutiva, né? A gente pegava a distância entre uma fonte e outra, chamada de x1, pegava a distância, aliás, entre um ponto e a fonte, pegava a distância x2, que era a distância entre a outra fonte e o ponto, e nós comparávamos essa diferença de distância com lambda sobre 2. Comparava essa distância n, aliás, essa distância era comparada com n vezes lambda sobre 2. Se o n era par, interferência construtiva. Se n é ímpar, interferência destrutiva. Eu no começo achei, sim, é mágico essa fórmula, o n dá par ou ímpar e magicamente... Aí depois eu duvidei da fórmula, como eu sempre duvidei de tudo, aí testei em casa algumas vezes e vi realmente que a fórmula funciona perfeitamente. Porque o que interessa é ver se os comprimentos de onda, se de meio em meio comprimento de onda, né? Pensa comigo, peguei em determinado ponto. Em relação a essa fonte eu tenho 3 meio lambda. Em relação a essa fonte eu tenho 5 meio lambda. Como eu tenho mesmo um número ímpar de meios lambda, as ondas vão ter que estar na mesma posição, porque um lambda depois, se era crista, um lambda depois vai ser crista. Lambda, né? Comprimento de onda, de crista até crista. Mais um lambda, crista de novo. Mais um lambda, crista de novo. Concorda comigo? Se eu for contando de meio lambda dá vale, mais meio lambda dá crista, meio lambda dá vale, meio lambda dá crista. Se eu conto quantos meio lambda tem de uma fonte até o ponto e da outra fonte até o ponto, se der o mesmo número de meio lambda, vai estar a fonte vale com vale ou crista com crista. Se uma der 5 meio lambda e a outra 4, ou 2, um é ímpar, outro é par, o que vai acontecer? Uma vai estar fora da fase com a outra. Por isso que essa fórmula funciona tão bem. Pega a diferença entre as distâncias de uma fonte até a outra, compara com a metade do comprimento de onda. Ah, cuidado, hein? Isso é para fontes em fase, né? E se as fontes forem em oposição de fase? É o contrário. Quando n é par é destrutiva, quando n é ímpar, construtiva. Simples assim. Nós vamos usar essa ideia agora para tirar conclusões estarrecedoras sobre a luz. Pelo seguinte, galera, até então nós vimos que a luz anda em linha reta, cara. Se a luz anda em linha reta, é como se ela fosse uma partícula, uma bolinha, uma coisa indo para algum lugar. Ela faz uma linha reta. O problema, cara, é que existiam algumas coisas a respeito da luz que ninguém conseguia explicar, alguns fenômenos que ninguém conseguia explicar. Um tal de Young fez a seguinte experiência. Sim, o tio Young. De Young. Só que o nome é um pouquinho diferente. A experiência de Young não tem U, né? Eu acho que é. Na experiência de Young, o cara fez o seguinte, ó, o cara pegou uma fonte de luz, então ela está gerando crista, vale, crista, por mais que a luz seja uma onda eletromagnética, campos elétrico e magnéticos se intercalando, eu posso representar como se ela estivesse vibrando assim. Isso não gera nenhum problema na hora de representar. Então tem luz se espalhando aqui. Eu vou pegar primeiro um anteparo e vou fazer essa luz passar por um pequeno orifício naquele anteparo. Fazendo isso, eu já estou eliminando um monte, de repente, de ondas ali que não estariam do jeito que eu gostaria.
Então a onda continua, ela difrata por aquela frestinha ali. Isso aí seria meio que uma polarização. Quase isso, cara. Dependendo do tamanho da fresta, eu posso eliminar algumas ondas com algum tipo de vibração numa direção que eu não gostaria. Mas na verdade eu vou te falar que essa fonte de luz já era polarizada. Para essa, tu vê, não é uma lâmpada qualquer. Se tu for usar na tua casa uma lâmpada qualquer, não vai rolar. Então essa luz já estava polarizada. Isso aqui foi mais para selecionar mesmo as ondas que só vão naquela direção. As ondas que estão subindo ou que estão descendo foram bloqueadas. Então só entrou pelo orifício um pouquinho de luz. Olha que interessante o que vai acontecer agora. Eu vou pegar um outro orifício, aliás, uma outra placa, com 2 orifícios agora, não é mais um só. Tudo bem? São 2 orifícios. Cara, esses orifícios, pessoal, essas ranhuras, são ranhuras assim, ó, horizontais, nessas placas, tanto nessa quanto nessa. O cara te dá essa placa na mão, tu pega ela, tu bota ela contra a luz, tu não enxerga o orifício, tão fino que ele é. Ele é nanométrico, aquele orifício. Não passa um fio de cabelo por ele. Tu não enxerga a olho nu aquele risco. Muito legal, jamais me esqueceu. O cara deu a placa pra gente, olha galera, o que vocês acham dessa placa? Bela placa. Aí esse pessoal tem um risco nessa placa, tem um furo. Não tem isso, não passa nada aqui. Aí depois, na hora de fazer a experiência, a gente vê que a placa é furada realmente. Tu vê, né? Então não dá pra pegar uma faca na tua casa e cortar a placa e for fazer a brincadeira, não vai funcionar. Olha só que interessante. Quando esta onda então atingir essa nova região, vai ocorrer de novo esse fenômeno que eu chamei de difração. Já que é uma crista, vamos supor que chegou aqui, vai acontecer assim então, cristas e vales. Já que é a mesma luz vindo da mesma fonte que vai difratar por aqui também, tu concorda que tinha que ter o mesmo padrão? Crista, vale, crista, vale, crista. Concorda comigo? Olha, se a luz fosse uma partícula mesmo que anda em linha reta, uma coisa que anda em linha reta, se nós colocássemos aqui um anteparo, ou uma parede aqui para ver o que ia acontecer, o que nós perceberíamos nessa parede? Ué, aqui ia ter que ter um risco de luz e aqui ia ter que ter um risco de luz, né? Que a luz anda em linha reta. Concorda comigo? Mas não é isso que a gente vê. Quando a gente pega uma lâmpada polarizada, faz a luz passar por uma frestinha. Então eu já selecionei uma parte da onda que eu quero estudar. Pega um outro anteparo com 2 frestinhas. Essas 2 frestinhas vão funcionar como fontes em fase. Mas perfeitamente em fase, porque quando começa as... Detalhe também, galera, ó, essa fresta ela estava bem no meio, tá? Essa primeira fresta aqui, ó. Ela estava bem no meio. Certo? É desses 2 furinhos, tudo bem para vocês? Cara, quando eu olho para essa parede eu fico boquiaberto porque eu não acredito no que eu estou vendo. O que eu vejo na parede? Eu vejo aqui no meio uma franja de luz clara e grossa. Só que aqui em cima, ó, já que está encontrando uma crista com vale, tem uma mancha escura. E aqui mais em cima, ó, já que é crista com... eu tenho uma mancha clara. Então o que eu veria na parede, meus amigos, era uma mancha clara de luz, uma mancha escura, uma mancha clara mais fina, outra aqui mais fina também, uma escura mais fininha, outra clara mais fininha ainda, outra clara mais fininha, depois uma escura mais fininha, e depois outra mais fininha ainda, e outra mais fininha. Cara, o cara vê um monte de franja na parede, colorida. Colorida não, né? Pretas e claras, considerando que essa luz aqui era uma luz branca, monocromática perfeita, né? O EG não faz com luz branca, na verdade, porque aí dá umas cores esquisitas na parede. A gente faz com luz amarelo de sódio, geralmente. É só o amarelo, puro. Aí tu vê então uma faixa amarelada, esbranquiçada, né? Faixas escuras, faixas claras, faixas escuras. Por que mesmo que está acontecendo isso? Porque a luz é uma onda. Porque a luz, nessa hora, a safada da luz se comporta como uma onda. E aí ondas podem sofrer interferência, que podem ser construtivas ou luz com luz dando escuridão. Olha que loucura, certo? No começo a galera não acreditou nessa história do Young aqui. Esse Young é louco, parece que a luz é uma onda, e como é que isso aí vai acontecer? Não adianta. Mas depois a experiência foi repetida por várias pessoas e todo mundo confirmou que luz pode sofrer interferência
diferença. Claro que nesse fenômeno aqui tem várias coisas acontecendo. Tem a difração, que é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Tu vê, a luz, em vez de passar reto, ela consegue contornar aquele obstáculo. Ela faz uma curvinha ali, que loucura. Então a luz se espalhou depois desse orifício, ela não andou só em linha reta, e depois a luz se espalhou mais 2 vezes nessa segunda difração. Aí, como os 2 furos funcionam como fontes em fase, ocorreu então um padrão aqui de interferência gerando uma franja luminosa na parede. Franjas claras, interferência construtiva, franjas escuras, interferência destrutiva. E mesmo usando aqui a luz como uma onda longitudinal para fazer as pontilhadas, como os cristas e vales, dá para entender o que está rolando aqui. Dá para perceber que bem no meio, né, sempre vai ser crista com crista ou vale com vale, interferência construtiva. Um pouquinho acima dessa linha central, sempre vai se cruzar uma pontilhada com uma cheia, mostrando que é uma interferência destrutiva. E mais acima já vai ter linha cheia com linha cheia e pontilhada com pontilhada se cruzando, né? Então dá para usar essas linhas aí, como se fossem ondas na água, né, para a gente entender a experiência de onda. Bom, agora é o seguinte, ó. Só com essa noção de saber que a luz pode se comportar como uma onda, saber quais fenômenos físicos estão envolvidos na experiência de Young, que é a e a saber esses 2 detalhes, tu mata 99% das questões que envolvem a experiência de Young. Mas algumas questões podem te cobrar, por exemplo, a distância entre 2 franjas ou a largura de uma dessas franjas aí. Então, né, não custa a gente dar uma olhadinha nas equações que vão permitir a gente interpretar esse fenômeno. Que tamanhos são importantes aqui nessa brincadeira? Primeiro, esse tamanho aqui é muito importante, ó, o tamanho L, do segundo anteparo furado até a parede onde vai aparecer a franja de interferência. Outra coisa importante é essa distância aqui entre os furos, ó, a gente vai chamar de A, essa distância entre os furos. Afinal é a distância entre as fontes, né? As fontes de luz diferentes. E claro, o lambda, né? O lambda dessa onda, ó, esse lambda aqui, a distância entre 2 cristas ou 2 vales também importa. A distância entre uma franja, a distância entre uma franja escura e a franja central, que é clara, né? A franja central é clara. Por que é clara? Crista, crista, vale, vale, crista, crista. Então no meio vai ter, e é a franja mais forte. Certo? Por quê? Porque está bem no meio das fontes, é onde mais intensidade chega. A distância entre essa franja central e uma franja escura, a franja escura é interferência de que tipo? Destrutiva. É par ou ímpar para ser destrutiva? Ímpar, né? Como é que a gente escreve um número ímpar de maneira genérica? 2n menos 1, vocês aceitam isso? Isso é a representação de número ímpar para qualquer n natural? Eu tenho que comparar essa distância com o lambda, né? Concordam comigo? É o lambda que determina, né? A gente comparava com o lambda sobre 2. Só que tem um detalhe. Quanto maior for essa distância aqui L, mais essas ondas estão se espalhando antes de atingir a parede. Então maior vai ficar essa distância. Porque pensa bem, né? Essa luz aqui está se espalhando para lá. Quanto mais distante é essa parede, mais a luz se espalha. Então mais grossa vai ficando as franjas. Mais distantes elas vão ficando uma da outra. Por isso que esse L é diretamente proporcional à espessura da franja, vai em cima. Quanto maior essa distância aqui, que é o comprimento de onda, mais as franjas vão se afastar. É diretamente proporcional também, vem na parte de cima. Só que quanto mais distantes as fontes, o efeito vai ser o contrário. Quanto mais distantes as fontes, mais a luz vai se cruzar e mais vai espremer as franjas. Por isso que o A vai na parte de baixo. Mas se afastar bastante, as franjas vão ficar mais claras. Se tu chegar pra frente, elas vão ficar mais fortes, não vão? Se eu chegar mais pra cá, elas ficam mais intensas. A luminosidade delas fica mais intensa. É verdade. Mas mais fininhas. Né? E quanto mais eu afasto, fica mais diluída a intensidade luminosa, mas ela fica mais larga. Certo? Toda razão. Aí o que eu estava dizendo, eu tinha que comparar a lambda sobre 2, não é? É
lambda sobre 2 que a gente comparava, né? Quando lambda sobre 2 é um número ímpar, é que é destrutível, certo? Então isso aqui vem da matéria anterior. 2n menos 1 é um número ímpar, lambda sobre 2. Esse L e esse A vieram da maneira como o Young criou a experiência dele. Esse L vai interferir na espessura das franjas, já que quanto mais para lá, mais essa interferência se espalhou. E também a distância entre as fontes vão sofrer influência da brincadeira. Isso aqui a gente vai chamar de ΔD. É a distância entre a franja central e a primeira franja escura. E se eu quisesse a distância até uma franja clara, qual é a diferença? Fica 2n. É número par, tem que ser, né? Aí não tem o menos 1, fica 2n lambda L 2A. Agora um detalhe. Se eu já sei a distância entre a franja central e uma franja escura ou uma franja clara, vocês concordam que eu posso calcular a espessura de uma franja, né? Concordam comigo? Eu poderia pegar a distância entre essa e subtrair essa aqui, né? Porque se essa aqui é a distância até uma franja escura e essa aqui é a distância até uma franja clara, se eu pego a distância até uma franja clara e subtraio a distância até uma franja escura, certo? Eu vou estar achando a distância entre o centro de duas franjas, né? A distância entre duas franjas consecutivas. Então essa aqui é a franja escura até o centro, até a linha central. Essa aqui é a franja clara até o centro, até a linha central. Subtraindo uma equação da outra, eu vou achar a espessura de uma das franjas, que eu vou chamar de ΔL. A distância entre duas franjas, na verdade. Vai ficar como subtraindo uma da outra? Vai ficar vai sobrar só isso aqui, né? Certo? Porque o 2n vai eliminar com 2n e vai sobrar só isso aqui, né? Lambda L2A. Essa aqui, na verdade, é a largura das franjas. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. É isso aí. Isso aqui é a largura de uma das franjas, ó. Certo? Ou clara ou escura. E se eu quiser achar a distância entre duas franjas, eu teria que multiplicar por 2 ainda isso, né? Eu teria que multiplicar por 2 se eu quiser achar a distância. Então, ó, escura até o centro. Aqui é clara até o centro. Aqui é a largura. Largura de cada franja. E a distância entre elas, a distância entre duas franjas, pensa bem, aqui eu tenho uma franja, aqui eu tenho outra. Se eu quiser medir a distância entre as duas franjas, pode até, vai dar igual a largura, né? Ou não? Deixa eu dar uma olhada qual é a diferença que tem Vezes entre 2. isso. Por que vezes 2? Agora eu fiquei agoniado, porque isso aqui é a largura dela, que é o ΔL. Aqui é outra largura, que é o ΔL. Se eu for medir... olha só, ele está medindo, na verdade, né? São duas... a distância entre o começo de uma e o fim da outra, né? Porque se ele fosse medir até a parte central das duas franjas, daria a espessura de uma delas, né? Concorda comigo? Então, cuidado, quando ele fala distância aqui entre as franjas, tá, pessoal? É a distância do começo de uma até o final da outra, por isso que dá o dobro desse tamanho aqui, ó. Vou chamar até de D, não de ΔD. Vai ficar 2 lambda L sobre 2A. Mas é engraçado, ele cortou o 2 com 2, né? Lógico. Mas cuidado, tá? Essa distância aqui, então, vai ser medida daqui até aqui. Por isso que dá duas espessuras, senão não faria sentido dar duas espessuras. Vocês concordam comigo? Se eu for medir do centro até o centro, é meia espessura mais meia espessura, né? Dá uma espessura inteira, né? Agora eu vou te falar uma coisa, cara. É muito, muito raro ele te cobrar esse cálculo, tá? Eu vou te falar que na faculdade a gente faz esse experimento aí, e mesmo na faculdade, claro, quando tu tá na faculdade, tu aumenta a distância L e tu percebe que a distância, que as franjas dobraram. Tu triplica a distância L e percebe que as franjas triplicaram. Aí fica claro tu perceber que quanto maior o L, maior as franjas. Tudo bem? Tu também pode mexer na placa que tu usa aqui para difração. Aí tu altera essa distância e tu vê o efeito nas franjas. Então fica claro no laboratório que aumentando o L, aumenta a distância entre as franjas, aumentando o Comene de onda, aumenta a distância, e aumentando a distância entre as fontes, diminui. Né? Mas eu vou te confessar que
É a primeira vez, talvez, que vocês estão vendo um fenômeno onde várias variáveis interferem da mesma forma, né? Então é uma forma que talvez olhando para ela não fique fácil de compreender o funcionamento dela. A apostila traz algumas questões interessantes a respeito da experiência de Young, tá? É bacana a gente arriscar um ou outro. Voltando a fazer um último comentário aqui, ó. O que eu falei a respeito da cor dessa luz? Amarelo. Isso, amarelo de sódio. Eu falei que o sódio ele emite um tipo de amarelo específico, um comprimento de onda específico. Se tu usar luz branca aqui, cada cor de luz tem um comprimento de onda diferente, tem uma frequência diferente, tem um comprimento de onda diferente. Mais próximo do violeta, maior frequência, menor comprimento de onda. Mais próximo do vermelho, menor frequência, maior comprimento de onda. E o lambda interfere na maneira como ela difrata? Aí uma luz anularia a outra. Uma luz amarela vai difratar um pouco diferente de uma luz vermelha, de uma luz violeta. Se eu usar a luz branca, que é a mistura, aí essas franjas não vão ficar uma franja escura, uma franja clara, vão ficar franjas com cores diferentes. Vão ficar uma mistura de cores, vai ficar bem esquisito. Por isso, quando a gente vai fazer a experiência de Young, a gente faz com luz monocromática. A apostila traz uma... Como é que ficaria se fosse uma luz colorida? Ela mostra ali as franjas, mas as franjas de várias cores misturadas, certo? Vou fazer um exemplozinho aí da experiência de Young, que essa aula era só uma aula inteira para falar disso mesmo. E vamos ficando por aqui, acredito. Ou será que rola mais um pouquinho? Deixa eu ver. 10 minutinhos só. Então eu vou fazer um exemplo para vocês. E vou dar um tempinho para a galera fazer um pouquinho das tarefas em sala de aula. Então, primeira vez que a luz aparece como uma onda aí pra gente numa experiência física. Fala, meu querido.